Começando mais um Pastor Tira Dúvidas, e esse é especial no penúltimo dia do ano de 2022. Pastor Luiz Rigonato, que inclusive ontem esteve conosco no programa, né, dos Mesa dos Notáveis. Foi. E muitos ouvintes participaram falando que queriam livro. Enfim, hoje a gente continua falando para quem não participou ontem e pode concorrer aí, pode comprar o livro do Pastor Tira Dúvidas aqui também. Pastor Luiz Rigonato, uma ótima manhã de sexta-feira, a última do ano de 2022. Amém, Guilherme. Bom dia para você, bom dia a toda a nossa audiência abençoada, faminta pela palavra de Deus. Lembrando a você que nós não estamos aqui meramente para, digamos, dar satisfação a curiosidades bíblicas, ainda que isso aconteça. Mas o propósito fundamental é transmitir a vida da palavra. Deus e a palavra, Jesus e a palavra são a mesma coisa. E a palavra é o pão que alimenta, amém? Outra coisa tão importante da palavra: tudo que Deus faz, Ele faz pelo seu Espírito e a sua palavra, amém? Você estava falando aí, Guilherme, sobre o livro Tira Dúvidas. Se porventura você se interessar em comprar o livro, você pode adquiri-lo pelo telefone 629-9640-8599. Mais uma vez, repetindo para você, 629-9640-8599. Amém, Guilherme? Esse é o programa que virou livro, inclusive demorou para virar livro desde o início do quadro Tira Dúvidas, quando era só as pílulas, né, espalhadas pela programação da Vinha. Sim, o pessoal sim. já pedia essa edição, e agora, claro, fica fácil para você que tem dúvidas bíblicas ou para quem quer responder com clareza. É o meu caso, eu já li ali umas 2 perguntas, quero chegar até o final do livro e decorar os argumentos bíblicos para ter ciência, falar com propriedade, né? Acho que é importante. Sim, sim, é uma proposta divina essa questão de você procurar entender temas que aparentemente, ou para nós, sejam difíceis. Toda dúvida, ela é transformada num conhecimento, numa revelação, eu diria, porque foi um dos métodos mais usados por Jesus, e foi através de perguntas que vieram à tona os temas mais magníficos ensinados por Jesus. Por exemplo, vou citar 2. O novo nascimento foi uma dúvida decorrente da presença de Nicodemos ali. E a igreja? A primeira vez que Jesus fez menção da igreja foi quando ele mesmo pergunta para os seus discípulos: o que eles estão dizendo a meu respeito? Eles falaram, e aí Jesus pergunta, a pergunta fundamental: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele traz à tona o grande ensino e o início da fundamentação e edificação da igreja. Ele falou: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou essa verdade, foi meu Pai que estás no céu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem sabe a sua pergunta vai trazer um elemento bíblico que vai trazer revelação para muitas pessoas. Então não deixe para depois, faça a sua pergunta, e a sua pergunta é o elemento e o material principal do nosso programa. Com certeza, esse programa que recebe perguntas difíceis e incrivelmente devolve a palavra de Deus explicada. Tem algumas aqui que a gente até sofre e fala: será que essa o pastor Tira Dúvidas enfrenta? Inclusive é o que mais falam, né? Fala assim: rapaz, o povo faz umas perguntas difíceis pro pastor Tira Dúvidas lá na rádio. Não, você pode mandar a sua pergunta, porque a minha proposta diante de Deus, do Espírito Santo, é não fugir das perguntas, mas é respondê-las, tá bom? Faça isso, fique conosco até o final deste programa. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito pela edificação da palavra.
Então já vamos começar pegando as perguntas. Muitos encaminham pelo WhatsApp, tem gente que manda também na DM do Pastor Tira Dúvidas no Instagram. Você pode perguntar pelos 2 canais e você vai ser respondido, tanto na caixinha de mensagens, lá no @LuizRigonato, Luiz com Z, como também no WhatsApp da Vinha. O Rogério mandou especificamente no WhatsApp e ele está perguntando aqui quando Jesus disse daquele pensar impuramente. Olha só a pergunta, pastor. Quando Jesus disse que um homem, quando tem pensamentos impuros, já adulterou, valia apenas para o Velho Testamento ou para os dias de hoje também? A gente já emendou com a pergunta do Marcos Freire, que é parecida, falando desse mesmo aspecto do pensar impuramente, que o Marcos Freire disse assim: o que é que determina o limite do adultério pelo pensamento? O que pode ser considerado intenção impura e o que é que não é intenção impura? Então, tanto o Rogério como o Marcos perguntaram parecidos. Rogério e Marcos, muito obrigado pela pergunta de vocês. Bom, eu vou procurar ser o mais objetivo e resumido possível, para ficar mais claro e também pelo tempo que eu tenho aqui para responder outras perguntas. Então, a primeira coisa, o Rogério, né? Quando Jesus foi questionado, né, sobre a questão do adultério, ele estava falando, né? Ele estava ensinando no Sermão do Monte, um lugar onde ele destilou os ensinamentos mais revelados do trono para o homem, né? Quer dizer, ele fala assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Aqui está falando de um homem ou de uma mulher casado que cometem esse delito, né? E tem uma relação extraconjugal. Esse é o adultério, ok? Mas Jesus falou assim, está escrito, não adulterarás. E ele diz, mas o meu ensinamento, ele é muito mais elevado. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O que é a intenção? Olha, vou dizer aqui, responder 2 perguntas em uma resposta. A primeira coisa, quando a motivação do coração vira intenção. Ser tentado, Guilherme, e Rogério e Marcos, não é pecado, porque Jesus foi tentado em todas as coisas, porém ele não pecou em nenhuma delas, ok? Então a tentação não é pecado. Mas quando que a tentação vira pecado? Quando ela se transforma numa motivação planejada. Quando ela vira intenção. Ou seja, quando a pessoa no seu coração avalia: se eu tiver ocasião, se eu tiver oportunidade, eu vou para a cama com essa mulher. Então isso já virou uma intenção, ainda que não tenha acontecido. Ou seja, se a fulano ou fulano topar, tá feito. Então aí virou intenção, mesmo que não tenha os contornos de contato físico. Mas no próprio coração há um adultério. Porque... Aquela questão também da pessoa assim, vamos supor que ele não comete o adultério, mas ele é pego caminhando para o adultério. A intenção já estava determinada. Exatamente. Se houver uma oportunidade mútua, porque Deus é que sabe. Se mediante a oportunidade mútua, a oportunidade mútua que eu estou dizendo é o seguinte: homem e mulher, ou aqueles que estão envolvidos na intenção. Se houver a oportunidade mútua, eles transformam aquilo em realidade, em contornos de contatos físicos reais. Isso é uma intenção do coração que, diante de Deus, antes de virar realidade, vamos dizer, apenas virtualmente ou apenas no coração, Deus já considera como pecado, porque se os dois planejarem e tiverem a oportunidade, eles não vão negar o pecado, mas vão concebê-lo. E é isso que a Bíblia fala, né? Que a tentação, o pecado é o seguinte: a cobiça, depois de engravidada, gestada, ela dá a luz ao pecado. Então é isso aqui, a intenção do coração. Agora, qual que é o limite? É o limite
até a tentação não pode virar intenção. Isso é a pergunta do Marcos. Qual que é o limite, né? Para virar pecado, para virar um adultério. É isso. É transformar a tentação numa intenção. Ou seja, num desejo, é como se você planejasse. Eu desejo, eu quero, se tiver oportunidade, eu vou confirmar o pecado. Vou consolidar e pacificá-lo na minha vida. Isso virou intenção e Deus já viu que saiu da tentação, já entrou para o campo da motivação, do desejo planejado, e se tiver oportunidade e mutualidade, né, nas oportunidades, eles concebem ao pecado. Inclusive tem um caso nos Estados Unidos, um cantor de uma banda que contratou um assassino de aluguel para matar a própria esposa. E aí a operação da CIA descobriu o crime e prendeu ele. A esposa não tinha sido morta, mas ele descobriu todo o esquema, né? A polícia americana. Resultado, ele foi preso sem ter cometido necessariamente o crime, só por ter premeditado e pago o assassino. Então, o pecado, ele iria acontecer de toda forma. Se tivesse a ocasião, né, Guilherme? Exato, só faltava esperar o momento certo para cumprir o crime, né? É o caso do adultério intencionado. E os anos de cadeia não praticado. A prova é que ele ficou preso um tempão e realmente veio à tona, né, toda a história. Mesmo sem ter matado a esposa, mas já tendo gastado um dinheiro com o assassino. Acho que você me ajudou bastante e trouxe clareza. Então, só vou usar essas duas palavras conjugadas assim. É um pecado intencionado, mas não praticado. Ele já virou adultério. Top demais. A Maria Amélia participou aqui com a gente, pastor Tira Dúvidas respondendo, última sexta-feira do ano, e ela quer saber, Jesus, pastor, ele era Deus e também homem ao mesmo tempo. Sendo assim, como foi possível que ele fosse morto pelos romanos na cruz? É a dúvida da Maria Amélia sobre a existência de Jesus como 100% homem e 100% Deus. No capítulo de João, exatamente, o evangelista, o apóstolo João, ele explica isso, sabe? Porque Pilatos pergunta para Jesus assim, rapaz, eles estão te acusando, né? E eu tô aqui, eu tenho autoridade para te condenar à morte, e você não fala nada. E Jesus fala assim, meu reino não é daqui. Como a gente aprendeu no Natal, né? Jesus, de nascimento, enquanto nascido, recém-nascido como bebê, todos os bebês nascem para viver uma vida inteira. Mas Jesus é o bebê que nasceu para a morte, para morrer. Por que ele foi para a cruz? Por que os romanos, os judeus o condenaram injustamente, os romanos o crucificaram? Porque ele veio para isso. Estavam prestando um grande benefício à divindade, ao universo inteiro, porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele deveria morrer de uma maneira ou de outra, ele seria oferecido em sacrifício vivo. Lembra que no ato do seu batismo, e em outra ocasião, João Batista falou isso por 2 vezes, vendo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus ouviram aquilo, falou assim, eles entenderam que Jesus deveria morrer. Cordeiro que tira o pecado do mundo é o seguinte, é aquele que é degolado e o seu sangue 100% derramado em favor de outrem, em favor do pecador. Agora, voltando para Pilatos, julgando Jesus. Pilatos falou para Jesus, olha, você está sendo acusado e eu aqui tenho autoridade de te matar, te entregar à morte. Você não fala nada? Jesus disse assim, eu não sou desse mundo. Meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu chamaria aqueles que me pertencem, que estão a meu serviço. Eu chamaria aqui 12 legiões angelicais. Cada legião tem 6.000 pessoas. As legiões romanas. As miríades romanas compostas por legiões, cada uma com 6.000. Então, um cálculo rápido, 72 mil anjos. 72 mil anjos, com o poder de cada um matar 200 mil. Meu Deus. Ele falou assim, se eu fosse daqui, eu convocaria 12 legiões angelicais, eles pelejariam por mim.
Aí Jesus falou assim, não, isso que está acontecendo aqui, planejado por Deus, eu vou por esse caminho. Se eu não me entregar, ninguém me condena. E ele morreu? Jesus não morreu. Só entenda a explicação aqui. Você precisa ter clareza disso. Jesus não morreu? Como que é isso, pastor? Não, ele entrou na morte. A alma que pecar, essa morre. Mas se não pecar, não tem morte para ele. Mas ele entrou na morte. Para quê? Para nos tirar dela como sacrifício vivo. Aí ele entra na morte e sai dela pela ressurreição. E nos resgata dela para uma vida eterna. Então Jesus, ele se entregou para os romanos, mas com uma declaração clara. No Evangelho de João, capítulo 18, sim, no capítulo 18, né? Ou capítulo 19. Eu já mostro aqui para você entender. João, capítulo 18, versículo 36. Replicou-lhe Pilatos, 35. Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que você fez? Você não fez nada. Ao que Jesus respondeu, falou, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, assim, confirmando aquilo que eu disse dele convocar o que se fosse necessário, né? A convocação dos anjos foi lá no Getsêmani, quando Pedro cortou, dando um golpe no pescoço para degolar o soldado Malco. Ele cortou a orelha, porque o soldado ele desviou a cabeça. Aí Jesus falou assim, não, coloca a sua espada na sua bainha, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Se eu fosse daqui, eu convocaria um grande livramento. Então, assim, só para você entender como que é o nome da nossa participante. Maria Amélia que perguntou. Viu a Maria Amélia? Entendido isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Em outras palavras, Jesus se entregou para a morte, ele entrou na morte e não foi morto, né? Ele não podia morrer, porque só morre quem tem pecado. E Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz que ele, entregando o seu espírito nas mãos de Deus, declarou, está consumado, expirando, entregou o seu espírito nas mãos de Deus. Inclusive no Getsemane ele pergunta para o Pai se existia outra maneira. Mas caso não houvesse, ele entraria por essa. Sim, ele falou assim, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, não é que Jesus estava negando ou renegando o caminho. Ele estava querendo dizer o seguinte, faça-se a tua vontade. Se existe uma maneira, não é que é uma maneira melhor. Não, se isso aqui não é o correto, que o Senhor estabeleça. Provavelmente naquele momento de pressão, porque ele já havia participado da ceia pela primeira vez com os seus discípulos. Ou seja, a natureza humana estava se tornando agora misturando com a natureza divina. Ali é o processo da divindade se humanizar e a humanidade se divinizar. Ele, sentindo o peso do pecado da humanidade, ele perguntou para o Pai se tinha uma outra maneira. Ele, se possível, passa de mim esse cálice. O que é isso? Isso aí entra num outro assunto que dá uma resposta, sabe, Guilherme? Jesus não queria o cálice. Não, ele estava apenas dizendo, o que for necessário para fazer a sua vontade, eis-me aqui, cumpra-se a sua vontade. Se o cálice for apenas um troféu, eu quero aquilo que é melhor que um troféu. O que é melhor que o troféu? A sua vontade, Pai. Faça-se a tua vontade. Inclusive, com essa resposta, a gente finaliza o primeiro bloco. Na volta, temos aqui a pergunta do Edinaldo. Está perguntando aqui, pastor, jogar na mega da virada é pecado? Mesmo dando dízimo do prêmio, pastor? Vamos ver o que nós temos para responder para o Edinaldo. A lista dizendo aqui, de acordo com os sinais proféticos, pastor, Jesus volta em 2023?
E tem outras boas perguntas aqui. O Ramon está dizendo: Jesus disse que teve fome, esteve preso e se referia aos pequeninos. De quem Jesus estava falando, pastor? Essas respostas e outras já, logo após o intervalo. Estamos no Pastor Tira Dúvidas nessa sexta, a última sexta-feira do ano de 2022, e amanhã tem virada. Fica com a gente, não sai daí. Muito bem, de volta com o Pastor Tira Dúvidas nesta manhã de sexta-feira, a última do ano de 2022. Para todos que nos acompanham, né? Eu quero agradecer de coração toda a audiência, participação e dizer que o Pastor Tira Dúvidas é um programa que virou livro. Tá aqui o número para você que quiser levar o livro do Pastor Tira Dúvidas. Você manda um WhatsApp, pelo WhatsApp você já compra o livro. Lembrando que ontem no Mesa dos Notáveis teve um grande sorteio, mas tem um preço especial para quem mandou a mensagem de ontem também. É o 629-9640-8599. Esse é o WhatsApp que você faz o pedido do livro do programa Pastor Tira Dúvidas, tá bom? E lá tem muitas respostas à luz da palavra de Deus, todas elas com argumentação sólida na palavra. 629, manda sua mensagem e já adquire o livro. 9640-8599. Eu fiz algumas perguntas na saída do primeiro bloco e já vou começar com essa em clima de ano novo. Amanhã é a virada, hoje estamos na véspera de ano novo, né? Na véspera não, na antivéspera, né? No penúltimo dia. E aí tem o Edinaldo aqui perguntando assim: pastor, jogar na mega da virada é pecado? Fazer uma fezinha, né, como o pessoal diz, mesmo dando o dízimo do prêmio, pastor? Essa é a pergunta que uma galera se faz e eu tenho certeza que tem um monte de ouvinte que já fez a fezinha. Então vamos ver a resposta segundo a luz da palavra de Deus. Eu não quero colocar peso, fardo, condenação sobre ninguém. Apenas essas perguntas, elas devem ser dirigidas e direcionadas ao Espírito Santo, né? É porque você está pensando assim: mas dinheiro não faz mal para ninguém. Sabe que o dinheiro, Jesus falou assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Por quê? Porque o dinheiro, ele, acredite, ele é o único que pode concorrer contra Deus. Se o seu tesouro está em Deus, seu coração vai seguir o seu tesouro. Esse é o grande desafio. Agora, e a Mega Sena? Então entenda outra coisa. Você está pensando que é só a Mega Sena da virada. A Mega Sena da virada é apenas o pretexto para você, para um começo de uma codependência de jogos de azar. Porque quantas pessoas que jogam a vida inteira e jamais ganham? Pastor, mas se não tentar, e o que vira? Não, então, olha só. Todo dinheiro que prospera é aquele que é fruto do trabalho honesto. Mas a Mega Sena da virada é legal, não tem nada de ilegal nela, é registrada, tem tributação, mas é injusta a distribuição. Porque milhões investem e um só ganha. Então, mas você acha que isso é justo? Não é ilegal, mas não é legítimo, não convém. Porque mas aí as pessoas querem autenticar, dar validade e legitimidade ao jogo da Mega Sena da virada, prometendo dízimo. Isso é um álibi, olha se Deus vai cair nesse álibi natural e humano. É claro que se você quiser jogar, que você jogue. Não é proibido, né? Não é ilícito, mas espiritualmente não é aquilo que Deus tem para você. A Bíblia fala que o dinheiro ganho com facilidade, ele desaparece como a fumaça ao vento. Quer dizer, o dinheiro deve ser, pela mordomia cristã e bíblica, ele deve ser fruto do seu trabalho. A Bíblia diz assim, que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz dores ou desgostos, não há enfado nem canseira. Porque você pode ver assim, você pode até perguntar assim, pastor, por que todos os homens que ganharam na loteria, o final da vida deles foi ruim?
Não vou dizer que todos, mas quase que sem exceção. Porque o dinheiro deles não foi fruto de um processo, de um aprendizado, de um negócio legítimo que foi se ampliando. Então é muito importante você saber, olha, a Bíblia também diz assim, que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, é que eu te falei, o ganhar riquezas e saber usá-las, disso e nisso que está a determinação da bênção diante de você, a bênção de Deus para a sua vida e para o seu coração. Tem um texto aqui que eu quero mostrar para você, estou abrindo a minha Bíblia, que está em Provérbios 10, 22, que eu falei, a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores, nem acrescenta desgostos. Quer dizer, o versículo que eu acabei de ler, ele fala sobre as bênçãos de Deus, de honra, de prosperidade, de exaltação, de bênçãos, de paz, de longevidade, de riqueza. É preciso lembrar, se você falando sobre loteria, Mega Sena, que a bênção do Senhor, ela é dispensada, liberada, mediante e conforme o que está escrito na sua palavra. Ou seja, está diretamente condicionada às nossas escolhas. Você acha que Deus quer te abençoar pela escolha do jogo da loteria, onde bilhões de pessoas jogam e meia dúzia ganha no máximo? Deus não pode estar nisso. Então, a Bíblia diz em Provérbios 10, versículo 6, bênçãos há sobre a cabeça dos justos, sobre o que trabalha, com honestidade, com vida, com legitimidade, que é fruto do suor do seu rosto e do trabalho que é fruto de um treinamento, de um aprendizado, para que você valorize o dinheiro que você ganha. E, inclusive, só para dizer que dessas perguntas, né, tem muita gente que emenda aí sobre vestir de branco na virada. Sim. Então eu já coloco aqui essa pergunta, né, pastor? É pecado vestir branco no Réveillon? Tem algum poder nessas muitas tradições de Ano Novo? Então, quem que fez a pergunta, Guilherme? Não colocou o nome esse aqui não, tá manda bom. pra gente. É uma pergunta anônima, mas é frequente, é regular, é a pergunta de muitos. Vestir branco, as tradições, as superstições, tem algum poder? Ah, pastor, se não tem algum poder, isso é pecado? Ah, vou te dizer aqui com muita honestidade, com muito temor, porque o que eu desejo é a bênção na vida de todos. Mas o único poder que é necessário, e o único poder que de fato tem um poder de te abençoar, é o poder de Deus. A Bíblia diz assim, porque há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos, a saber, o nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Bom, então, mas ser salvo, sim, a salvação, ela é plena. Filipenses capítulo 4, versículo... capítulo 4, depois você pode ler o capítulo inteiro, vai ser uma grande bênção na sua vida. Lá fala assim, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando você busca um poder que não esse poder, entenda que não há neutralidade. Se você está invocando um poder de maneira distorcida, você está invocando um poder maligno. No mundo espiritual só tem duas forças. A força de Deus e a força do inimigo. Você sabe o nome dele. Pastor, mas e as simpatias e superstições? Chame, nomeie feitiçarias. Qualquer invocação que um poder, que não o poder de Deus, através de Cristo Jesus, o Senhor, pelo Espírito Santo da graça, isso é feitiçaria. Tá bom?
Porque Hebreus 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Se você precisa de fé, não tenha fé em coisas. Tenha fé no autor e consumador dela, que é Cristo Jesus. Não busque, por favor, não invoque, por favor. Eu aproveito essa oportunidade desse dia 30 para falar para você. Busque o poder de Deus. Invoque o Senhor Jesus. Firmemente. Ele é o autor e consumador da fé. Ah, mas e o santo tal, o santo fulano de tal? Não. Há um mediador entre Deus e os homens. Importa que você seja salvo por meio de um nome só. O nome de Jesus. Ele é quem veio, ele é o Deus que se fez homem. Olha, nós estamos assim ainda com o Natal, com o frescor do Natal atrás de nós, dia 25, onde nós falamos de Jesus. O que foi o Natal? Um Deus que se fez homem em Cristo Jesus. Nasceu, viveu entre nós. Para que ele veio? Ele veio para nos livrar do caos do Éden que foi causado lá no Jardim do Éden. Então, esse Deus que se fez homem, ele é o único pelo qual importa sermos abençoados, pessoas. Então, pessoal, lembre-se disso. Não fique pensando que usar roupa íntima de uma cor, roupa normal de outra cor, sapato e fazer essas coisas ou aquelas outras vai ter um efeito poderoso de boa sorte. A sorte está na escolha. E ao invés de você escolher superstições e cores de roupas na tentativa de ser abençoado, só faça algo. Escolha o Senhor Jesus. Ele é um Deus maravilhoso que ama melhorar a sua sorte. Ele ama te abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1:3 diz isso. Olha, de sorte que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Fora disso, não tem poder. Fora disso, nenhuma superstição funciona. Pelo contrário, atrapalha muito. Não invoque poderes escusos, poderes ilegítimos, porque quando você não invoca Deus, você invoca as trevas, que não tem nenhum prazer em abençoar, mas que está aí como forças espirituais da maldade, articulados para o mal. Amém? E inclusive, essa explanação fecha as perguntas do Ano Novo, que a gente tinha respondido da Mega da Virada, e agora nesse bloco respondendo sobre roupa branca e também a questão das superstições, né? Só para dizer que tem uma pergunta aqui da Alice, que é o campo que o pastor tira dúvidas mais flui, que é do Apocalipse, e a gente pode caminhar para o final desse programa respondendo isso aqui. É um clamor, inclusive, que a Alice demonstra aqui no coração dela, que eu acho que é de muitos. De acordo com os sinais proféticos, pastor Luiz Rigonato, Jesus pode voltar em 2023? Sim, pode voltar em 2023. Será que ele pode voltar nesse último dia de 2022? Pode voltar também. Até amanhã, Maranata, né? Eu acho que é bom, a gente vai fechar com essa pergunta. Vamos fechar com essa. Tá bom, vamos fechar com essa pergunta, depois a gente ora. Mas primeiro repita comigo onde você está, né? Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata. Você sabe, Guilherme, que muitos, como que é o nome da pessoa que perguntou? Esse é a Alice que perguntou. Alice, viu, Alice? A sua pergunta ela é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas, quando eu afirmo aqui como pastor, positivamente, não, Jesus pode voltar em 2023. Aliás, ele pode voltar hoje, dia 30, ou amanhã, dia 31, no último dia do ano de 2022. As pessoas estremecem, põem o pé na parede, boicotam, tentam sabotar, de alguma maneira protelar, adiar a vinda de Jesus. Preste atenção, por que a gente fala com tanto gosto sobre a volta de Jesus? Primeiro, porque a volta de Jesus, Guilherme, vai ser o fim da perversidade do diabo e do sofrimento humano. Porque quando Jesus vier, ele vem para um propósito. Não acontece de maneira imediata, mas é o andamento do estabelecimento do reino de Jesus. Qual que foi a primeira oração que o Senhor nos ensinou a orar como pedido?
venha o teu reino. Olha só, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Primeiro é reconhecimento, depois é um primeiro pedido. Venha o teu reino, a fim de que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu, pressupondo com clareza que no céu só acontecem coisas boas. Não tem doença, não tem pobreza, não tem pandemias, não tem injustiças, não tem assassinato, não tem morte. Só coisas boas. Olha, se nós estamos orando há quase 2000 anos, essa oração, 2000 anos, por que a gente não deseja que ele venha? Você suspeita que Deus tem algo ruim para o homem, para a humanidade? Jamais. Nunca que Deus tem coisas ruins. Por que o senhor fala que Jesus pode voltar em 2023? Eu mostro para você. O primeiro grande sinal é o relógio profético de Israel. Jesus falou, os discípulos fizeram essa mesmíssima pergunta para ele. Lá em Mateus 24, e ele responde o versículo 32. Eles perguntaram para ele: Senhor, quando será o fim de todas as coisas? Que sinal haverá da sua vinda? Jesus falou assim em Mateus 24, 32. Aprendam o sinal da figueira, a parábola. Jesus ensinava por parábolas. Eram alegorias que te levavam para o ponto central do ensino. E o ensino aqui é sobre a sua volta. Ele falou assim, ó, a figueira é Israel, pessoal. Mateus 24, 32. Quando as suas folhas começam a brotar e os seus ramos renovam, está próximo o verão. Israel começou a brotar em 1948. Depois de um outono e um inverno de quase 2000 anos. E o sol do verão? É Jesus. Desculpa. Estava falando dele mesmo. Que ele voltaria. Porque Jesus, ele é o sol da justiça que vai promover o maior verão da história do homem na terra. Porque ele falou assim, ó, quando vocês veem a nação de Israel, em sua efervescência de avanço, de nação potente como de primeiro mundo, Israel, em 2018, completou 70 anos da recriação do Estado de Israel. E já é uma das nações mais ricas, mais avançadas, de primeiríssimo mundo. Olha a diferença. Uma nação de 74 anos, já é primeiro mundo. 74 anos de criada, 20 milhões de habitantes. Primeiríssimo mundo. Uma potência bélica, potência econômica, potência tecnológica. Não está emergindo não, já emergiu, já é uma das grandes nações. E o Brasil, 500 anos. É desleal comparar. Mas por que eu estou mostrando? Por que eu estou mostrando Israel com toda essa pujança de nação? Isso é o renovar da figueira, gente. É um grande sinal profético que Jesus volta a qualquer momento. Eu poderia enumerar a multiplicação de iniquidade e o amor se esfriando de quase todos como um sinal da vinda do Senhor iminente a qualquer momento. Outra coisa, a institucionalização do pecado e da perversidade. Na maior parte dos países do mundo, é legal matar bebês da barriga da mãe. Na maior parte dos países do mundo, se mata uma criança até quase 9 meses. Meu Deus. Isso é institucionalização da perversidade. E Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, isso é esfriamento de amor, é um grande sinal da minha vinda. Então, essa inversão de valores é um grande sinal. Então, Jesus pode voltar sim. Nós estamos diante de uma grande evidência de que a qualquer momento Jesus volta. Leia para valer Lucas capítulo 21, no versículo 29, Jesus mandou olhar para a figueira e para as demais árvores.
O que está acontecendo com as nações do mundo é um prenúncio claro e evidente que o verão está próximo. O verão é a vinda de Jesus para governar sobre essa terra. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas por que pode acontecer a qualquer momento? Última coisa, Guilherme. Só me dá mais esse segundinho. Essa fração de tempo. Em Mateus 24, versículo 40, Jesus disse assim, versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44, portanto, por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, Guilherme? É com você. Amém. Muito bem, diante disso, que nós tenhamos o 2023 atento aos sinais proféticos e gritando, né, ao Espírito, clamando com o Espírito, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aqui nós encerramos o último Pastor Tira Dúvidas do ano. Nós vamos orar pelos ouvintes nessa hora, né? Você que nos acompanhou até aqui, esteve conosco nesse ano, que na semana que vem, no ano novo, você esteja conosco, porque sexta-feira que vem continuamos aqui para abençoar a sua vida. Pastor Rigonato, vamos encerrar então orando por toda a audiência no penúltimo dia do ano, nesta sexta-feira. Amém, Senhor Jesus. Nós te damos graças, Pai, pelo privilégio do compartilhamento da sua palavra, pelo privilégio de, em nosso país, podermos ter diante de nós a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para lermos, entendermos a sua vontade e andarmos em linha com ela. Senhor, em nome de Jesus, há uma unção sobre nós, há um poder sobrenatural sobre a nossa vida. Nós declaramos em nome de Jesus que esse poder sobrenatural que é sobre nós, Deus, é que para quem busca. E o Senhor fez tudo a nosso favor. Sua palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É o que eu peço nessa manhã, Pai, para aqueles que oram comigo nesse momento. Dê graciosamente, Senhor, prove o seu amor. Dá a eles a oportunidade de ver a grandeza do seu amor. A maior parte de nós, às vezes, não conseguimos ver os contornos do seu amor magnífico, do seu amor grandioso. Às vezes nós desconhecemos o poder e as obras, mas desconhecemos também o amor, nos perdoa por isso. Mas eu sei que o Senhor vai provar hoje para esses, Pai. O Senhor tirou esse dia, ó Deus, às vésperas do final de 2022. Nós estamos aqui orando, ó Deus. Obrigado pelo ano de 2022, mas também obrigado pelo ano de 2023. Obrigado por aqueles que estão aqui orando comigo, Senhor, que eles experimentem a Tua graça. Os que são carentes de cura, manifesta cura na vida deles. Aqueles que estão carentes de provisão econômica financeira, haja provisão, Pai. Que não haja desempregados, que não haja pobres ou miseráveis, porque a pobreza não testemunha do favor de Deus. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor se tornou pobre na cruz do Calvário, Senhor Jesus, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Hoje, a meu favor, a favor do Guilherme, do Pedro, do Gessé, que estão aqui na técnica, promovendo, Senhor, o compartilhamento, a transmissão desse programa, tanto pelo rádio como pela internet. Nós somos todos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Alcança cada pessoa que comigo ora nesse momento. Amém. Senhor, se há desempregados, haja uma porta aberta de emprego, Pai. Se há casamentos destruídos, em crise, estabelece harmonia. Se há casamentos disfuncionais, torna eles funcionais. Senhor, gratificantes, haja harmonia entre os maridos e mulheres, Pai, que estão em discórdias, em brigas. Senhor, abençoe a igreja. Abençoe, ó Pai. Obrigado, porque 2023... será o ano da casa cheia.
da tua obra, da igreja do Senhor e de cada irmão que faz parte. Senhor, aquele que recebe essa palavra agora, na vida dele, no salário, ó Deus, na dispensa, onde ele colocar as mãos, onde ele pisar, haverá fartura, o Senhor dará por herança, haverá provisão abundante do céu. Eu oro, eu abençoo famílias, pessoas, a nossa cidade Goiânia, nosso estado Goiás, todo o Brasil, em nome de Jesus. Haja paz, haja alegria, haja um governo perfeito. Abençoa os governantes, Pai. Nos livra de toda crise econômica, financeira, crise pandêmica, de enfermidades e doença infecto-contagiosa. Nos guarda. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Feliz ano novo para você que nos acompanhou até aqui, e amanhã estaremos na programação especial da virada. Lembrando que nós temos os cultos com o pastor Aloysio em todas as igrejas Videira. Teremos aí às 10 da noite, 22 horas, o ano novo orando. Pastor Rigonato, até semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a cada um dos nossos ouvintes. Amém.